Olá, amigos aprendizes do Evangelho. O título do capítulo 9 é Mediunidade e Fenômeno, e também é o tema da instrução, da palestra que o Alexandre finalmente vai dar, né? Vamos acompanhar aí após as intercorrências, desde que o André foi convidado a ficar para acompanhar esse momento que o Alexandre palestraria para desencarnados desprendidos do sono. O André destaca que tinha cerca de 100 nesse caso, e com relação aos desencarnados, o número era bem maior. Tinha lá o pessoal do grupo do Irmão Francisco, e outros que levavam, né, os seus tutelados, os seus aprendizes, para também acompanhar esse momento. Somente aqueles diretamente ligados aos aprendizados do Alexandre faziam as perguntas. Na verdade, as perguntas eram direcionadas previamente para que o Alexandre, com isso, adaptasse o tema da noite. O Sertório é quem explica isso para o André, porque o André queria saber qual era o tema, né? E aí o Alexandre analisa os questionamentos chegados anteriormente, se baseia no plano já que estava pré-estabelecido e adapta a sua palavra para que o interesse geral, o interesse mais coletivo seja atendido e que no meio da fala dele, de alguma forma, sejam também solucionados os questionamentos mais específicos que foram direcionados a ele. Certamente precisa ser um palestrante, vamos dizer assim, um orador muito bem instruído, né, na arte da oratória, na arte de falar, para conseguir fazer tudo isso, para conseguir juntar um planejamento prévio à necessidade de todos aqueles que estavam ali e ainda atender a dúvidas mais específicas com relação ao trabalho daqueles, né, que estão tentando desenvolver a mediunidade. Esse é o tópico principal da atividade, que quando ele começa a explanação, ele já destaca isso, tipo, vocês vêm aqui principalmente querendo solucionar os problemas enfrentados durante o desenvolvimento mediúnico, só que toda a fala dele será direcionada para um ponto principal. Nós queremos alcançar sublimidades do espírito, sendo que nós ainda não somos sublimes. Nós estamos muito preocupados com o fenômeno e pouco preocupados com a nossa transformação interior, com a nossa reforma íntima. Eu diria que esse é o resumo do que o Alexandre vai passar nesse tema dessa madrugada aí em que eles estão conversando. É uma explanação longa, é um capítulo longo, e aqui, claro, eu faço um pequeno destaque a alguns trechos. O essencial é que todo mundo leia, que todo mundo sinta essas palavras do Alexandre no seu tempo, de repente lendo uma frase e refletindo por essa frase por algum tempo, porque cada etapa, cada parte aqui do capítulo certamente desperta mais a atenção de um do que de outro. Então é muito importante que a gente estude direto na fonte e não só aqui nos pequenos comentários que eu consigo fazer da minha interpretação. O Alexandre começa, então, a explanação com uma prece, e eu destaquei aqui um ponto que o André escreve no livro, que ele fala, que ele pede ao Senhor o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Eu achei isso muito bonito. Eu acho que a gente pode sempre pensar nisso em todas as apresentações que a gente vem a fazer, seja em apresentações profissionais, né, algumas palestras que a gente dá na vida profissional, no caso de alguns, e nos centros espíritas, quando a gente participa de estudos, quando a gente é convidado a fazer algum comentário de livro, quando a gente é convidado para alguma palestra ou algo assim. Que coisa bonita, né? Compreender o auditório e ser pelo auditório compreendido, para que haja sintonia, para que haja proveito em todos os momentos de troca entre nós, encarnados também, né? Não só lá entre os desencarnados e encarnados. Bom, e aí ele começa dizendo: a gente vai comentar hoje os seus pedidos, né, os vossos pedidos de orientação mediúnica, devido às dificuldades que se apresentam nas lutas aí de cada dia. Que vocês, o Alexandre falando para o auditório, vocês classificam como impedimentos de natureza psicofisiológica, dando a entender que parece algum bloqueio das células, né, das vibrações, da parte física que não está bem desenvolvida, ou que precisa de alguma preparação. E ele vai desmistificar isso. Então, ele fala assim: desejam realizações sublimes, porém, vocês têm que corrigir a atitude mental diante da vida humana. Como é que a gente quer construir sem base? Fazendo um paralelo com a construção de um edifício, e eu fazendo, não Alexandre, como é que a gente quer construir um edifício lá de 20 andares sem uma fundação
sólida, planejada, estruturada, feita por alguém que sabe o que está fazendo. Imagina, se aqui na Terra a gente tem que fazer todo um planejamento, a gente tem que pensar nos materiais, em bons materiais, procurar, fazer os orçamentos, ver onde comprar, fazer toda a planta, né? A planta baixa do edifício, fazer depois a planta elétrica, posteriormente pensar no acabamento. Como é que os serviços de realização divina seriam mais simples do que esses processos que fazem parte da nossa vida no dia a dia de encarnados? É um contrassenso, é algo que não faz sentido pensar que as realizações da divindade em nós não reclamem, como diz o Alexandre aqui, trabalho persistente e sereno. Não adianta só ficar no mundo das palavras e não ir para o mundo das realizações. Esse é um ponto que ele vai destacar muito aqui ao longo da fala. E ele continua: reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Só que, na verdade, o que eles estão esperando é uma simples expressão fenomênica, supondo, de forma incorreta, que as forças espirituais são circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Ou seja, a gente quer fazer a realização mediúnica, mas simplesmente interessados no fenômeno acontecendo, como se fosse uma coisa mecânica, como se fosse um interruptor que você aperta e a luz se acende. Aí ele diz: requerem, né, as pessoas que estão buscando desenvolvimento mediúnico, requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver e, sobretudo, a ouvir na esfera de trabalho cotidiano. Então, a gente quer ver e ouvir seres sublimes. Porque é óbvio aqui, é importante deixar isso claro, que eles não estão falando do intercâmbio mediúnico de quem sente, vê, ouve, é subjugado a forças de espíritos inferiores. Não, eles estão falando aqui do contato com esferas mais altas, né? Que isso fique claro quando a gente fala de desenvolvimento mediúnico. Aí ele fala: quando ele fala, será que a gente sabe ouvir e escutar aqui no nosso mundo dos encarnados? Terão dominado todos os impulsos inferiores para a gente se colocar no rumo das regiões superiores? E ele faz uma comparação com algo que a gente conhece muito bem. Um neném que acabou de nascer, ele já caminha e fala no plano físico? A gente pode, ou melhor, a nossa lei confere os mesmos direitos a uma criança de 5 anos, direitos que um senhor de 50 anos tenha, que uma pessoa de 50 anos tenha, se isso não faz sentido no nosso mundo de encarnados, nas nossas leis humanas que são extremamente fracas, né, extremamente problemáticas, imagina se isso vai se encaixar, se isso vai fazer sentido quando a gente fala de lei divina. Aí ele continua: a gente estima o repouso, né? A gente quer facilidades, mas ele diz: estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequenininhas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar a vontade de Deus acima das nossas preocupações individuais. Famoso, a gente acabou de chegar e quer sentar na janela e quer ter um lugar de destaque. Não, comecemos do pouco, comecemos trabalhando, comecemos mostrando nas coisas pequenas, comecemos fazendo antes de exigir. Continuando, Alexandre, ele vai dar vários assim, puxões de orelha mesmo para a gente aqui. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Não adianta a gente querer o que não é nosso, trabalhar com as forças invisíveis como se fosse uma troca, como se fosse um comércio, e pegar algo que nós não estamos no direito, nós não estamos no momento de nos apropriarmos daquilo. Tomar cuidado com o encantamento, porque o encantamento, né, se ficar preocupado com o fenômeno, é coisa que abre porta para obsessões sutis e perversas. Em algum momento mais para frente, ele vai destacar aqui que se a gente não atua de forma responsável, a gente está sujeito à orientação de espíritos brincalhões ou ainda de espíritos perversos que querem nos enganar e se utilizar de nós como bobinhos, né? Que estamos preocupados com fenômenos, que não estamos com o coração preparado e alertas, né? Que não estamos prestando atenção
em que tipo de relação com o mundo espiritual nós estamos tendo, a gente cai nessas ciladas, se não estivermos preparados. Aí ele vai falar um pouquinho, talvez para desmistificar, e que a gente, quando olha o mundo dos desencarnados, visualiza como se eles fossem muito diferentes de nós. A gente olha para os espíritos superiores como se eles fossem escolhidos, né? Como se eles estivessem em um ponto inalcançável. E ele diz: coletivamente, a gente é igual, a gente só está diferenciado pelo impositivo da vibração. Até mesmo a constituição deles lá do perispírito é igual à constituição aqui física, muda é o nível vibratório. Aí ele diz ainda, não acha, de novo, né? Isso aqui é algo que se repete em todos os livros. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou. Morrer não muda nada. Não tem jeito de achar que a gente vai morrer e vai virar santo de um dia para o outro. Aí ele diz: recorremos a essa imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, ou seja, os desencarnados, é um irmão nem sempre superior a vós nos círculos evolutivos. Os companheiros que vos antecedem no mundo espiritual não estão fazendo aprendizados e atividades muito diferentes das nossas. Portanto, é necessário vos atentar para vossas possibilidades interiores, para as maravilhas da nossa divindade em potencial. Ou seja, imagina, se Jesus falou que nós podemos fazer o que ele faz, o que ele fez e ainda muito mais, significa que todo o potencial divino dorme em nós. Todos esses espíritos superiores que orientam os trabalhos mediúnicos, eles estão nos convidando, nos exortando a fazer o que eles fazem. Não tem separação. Eles não são privilegiados, eles são esforçados, que se submeteram à reforma íntima, seguiram em frente e agora estão nos orientando. E estão querendo que a gente faça o mesmo. Né? Eles não são superiores querendo que a gente se mantenha ali abaixo para que haja uma hierarquia espiritual. Não, a torcida dos espíritos mais evoluídos, a torcida de Deus, torcida não, né? Esperança no sentido de esperar, não no sentido de que isso não vai acontecer. Eles estão só esperando que a gente chegue até lá, que a gente evolua. Ele diz: em vossos desejos de intercambiar com o invisível, de se conectar com as esferas mais altas, a gente quer se aproximar dos melhores. Para isso, precisamos organizar e desenvolver os nossos valores celestes, para que a gente possa conversar de igual para igual, conversar na mesma vibração, vibrar na mesma frequência que esses irmãos que estão acima de nós e que a gente é tão, nossa, nós admiramos tanto, que nós tanto admiramos. E aí ele diz: todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização. Ou seja, em tudo quanto é lugar que a gente vai, que seja de um lugar de estudos sérios, né, em qualquer centro espírita, casa espírita séria, ou até mesmo em outras religiões que nós frequentemos, que sejam voltadas ao trabalho do bem, os espíritos estão lá, trabalhadores do Cristo, uma quantidade enorme, em várias hierarquias, muito bem regidos, muito bem organizados, e eles estão nos convocando ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Qual é o problema? Que a gente quer materializar as expressões do espírito, a gente quer pegar o que eles falam, né, nas comunicações, nos livros, e tentar encaixar na nossa vida material. Esquecidos, diz o Alexandre, de espiritualizar a matéria. A gente é que tem que passar a observar todas as expressões que acontecem aqui no nosso cotidiano como uma expressão de divindade e conseguir enxergar o que não está de acordo com a lei divina e tentar modificar os outros, não, modificar nós mesmos. Os outros é uma questão de exemplo, né? A gente não deve impor aos outros uma transformação, assim como a espiritualidade não nos força a nos transformarmos. Eles nos orientam, eles nos dão exemplos. Continua ele puxando a nossa orelha de uma forma delicada. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. A gente reclama felicidade, mas semeia sofrimento. A gente pede amor, mas incentiva a separação. A gente busca a fé e a gente duvida até de nós mesmos. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que nos rodeiam não representa a realização espiritual que faça edificação divina em nós mesmos.
Até porque mediunidade, ele diz, a glória mediúnica não é ser instrumento de determinadas inteligências, e sim ser instrumento fiel da divindade. Ou seja, não é o fato de ter esse contato, de ter esse desenvolvimento mediúnico e esse contato com esferas mais altas, que vai fazer a nossa realização espiritual se consolidar. Na verdade, é o contrário que ele está falando aqui, né? Para a gente ter essa comunicação, nós é que precisamos nos desenvolver, nós é que precisamos solidificar esse reino divino em nós, para que esse intercâmbio mediúnico, para que essa glória mediúnica se solidifique. Ele está dizendo, glória mediúnica é ser instrumento fiel da divindade. Não é ter contato com X ou com Y, com espírito tal ou com espírito tal. Aí ele começa uma nova etapa da fala, destacando a importância da mediunidade com Jesus, tão famosa no contexto do Espiritismo. É uma expressão, né, mediunidade com Jesus, para explicitar a mediunidade bem vivida, a mediunidade que estuda, e a mediunidade, principalmente, que coloca o nosso desenvolvimento interno, a nossa reforma interior como regra. Né? Não adianta a gente querer exercer mediunidade de qualquer jeito. Ele diz: não existe outra porta para a mediunidade celeste a não ser Jesus. Sem Cristo, a mediunidade é um simples meio de comunicação, é uma simples informação vinda do outro plano, como tantas outras. E o pior, dessa comunicação feita de qualquer forma, feita sem Jesus, também os interessados em perturbações podem tomar conta, multiplicando presas infelizes, ou seja, espíritos que se aproveitam da nossa capacidade de perceber o mundo dos espíritos para nos desviar do caminho, ou pior ainda, para nos fazer instrumentos do mal. Por isso, a famosa mediunidade com Jesus. Por isso, a importância de a gente ressaltar a responsabilidade que existe no intercâmbio mediúnico. Vamos lá, vamos que tá caminhando para o fim. O sublime, né, os espíritos superiores, nos convidam ao mais além. Esses nossos irmãos mais velhos nos convidam ao convívio do Pai. Só que o que a gente quer? Nos demorar na irracionalidade primitiva. É como se a gente voltasse lá no tempo em que a gente estagiava no reino animal, e aí ele fala: a gente, como encarnados, estamos na fase hominal, mas ainda se sente o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos morrendo de fome, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e orgulho dos leões. Nós deixamos esses instintos ainda predominarem em nós. O nosso objetivo é sublimar os nossos instintos, é controlar esses nossos instintos para que o nosso sentimento esteja acima deles. Mas, infelizmente, no nosso cotidiano, a gente ainda vê. É muito comum isso, mas não vamos julgar só o que a gente vê na televisão, as guerras, né, os crimes que estão distantes de nós. Vamos pensar na nossa vida íntima. Vamos pensar em como é que a gente olha para um colega de trabalho, como é que a gente se sente em relação a um vizinho, como é que a gente se sente quando alguém é rude conosco, porque aí a gente fica com a vaidade ferida. A gente quer mostrar, na verdade, que a gente sabe mais, que a gente é melhor. É disso que ele está falando. Vamos fazer a carapuça servir para a gente e não achar que ele está falando de algo muito maior, dos crimes hediondos que acontecem. Não, ele está falando dos nossos pequenos desvios de comportamento que ainda nos afastam da lei divina. Aí vamos lá. Não acrediteis que esses atributos, ainda falando dessa inferioridade voltada para os instintos, sejam características do nosso organismo físico. E aí, uma vez que a gente morra, já que a gente se livra do organismo físico, o nosso espírito vai estar liberto disso. O espírito vai conservar esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento. Ele fala: a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Muda o plano de vibração, mas a experiência espiritual, a essência espiritual, desculpa, continua a mesma. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Por isso que nas atividades mediúnicas a gente vê tanta manifestação de espíritos desequilibrados, de espíritos maus. E em muitas ocasiões, continua ele, ao invés de a gente cultivar as qualidades positivas de realização com Jesus, a gente fica no interesse mesquinho da concorrência humana nos centros passageiros de pura sensação. A gente quer sentir, a gente quer ver algo de diferente acontecendo.
Aí ele fala: a gente acredita que é possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, que a gente vem cultivando há tantos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. A gente acha que a gente pode continuar vivendo do mesmo jeito, com os nossos erros cultivados em várias encarnações anteriores, e aí a gente senta numa reunião mediúnica, fecha o olhinho, concentra, né? Entra naquela estado de meditação e por um esforço mecânico, por fazer as nossas células se concentrarem, a gente vai atingir elevação, a gente vai atingir vibrações sublimes. E não é assim que funciona. A gente precisa se preparar para essa travessia, diz o Alexandre, porque senão a gente pode acabar tendo contato com potências invisíveis de qualquer tipo. Ele diz, um homem leviano que vai buscar um orientador ao acaso. Chega numa multidão, chega lá na 25 de março de São Paulo, naquela loucura cheia de gente, e procura alguém para orientar, achando que qualquer um na multidão vai ter condição de beneficiar, orientar e ensinar. Esse é o paralelo que ele faz com relação a gente querer, como ele diz, atravessar essas fronteiras vibratórias e, de repente, se deparar com um ser elevado. Como? Se a gente não consegue atingir esse nível vibratorial? Continua Alexandre, sem os valores da preparação, a gente vai encontrar a companhia também dos que fogem aos processos educativos. Sem as bênçãos da responsabilidade, a gente, logicamente, vai encontrar irresponsáveis. A gente acha que o fenômeno. Outro argumento, na verdade. Mas é importante, né, que haja o fenômeno para o campo experimental das conquistas científicas. Que o inabitual, o que as pessoas, né, o que a ciência não vê com os olhos, né, ainda não está acostumada com isso, deve ser convocado para favorecer novas convicções. Ou seja, tem que ter essas experimentações mediúnicas para que a gente possa convencer as outras pessoas, para que a gente possa gritar para todo mundo que a mediunidade existe, que é um fato. Mas ele diz também: os nossos caminhos na Terra já se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Tem tanta coisa a ser estudada aqui, tanta coisa que a ciência ainda não desvendou. Se esses fenômenos que estão aqui escancarados para a gente não despertam as almas adormecidas para dizer que existe um Deus, para dizer que existe um Criador, porque a gente não sabe de nada ainda do universo, a gente sabe muito pouco, e a gente não pode achar que isso tudo veio do acaso se essas maravilhas fenomênicas que já existem no nosso mundo não desperta, como é que a gente acha que vai destruir essa rebeldia milenária dos homens de não acreditar na existência de Deus, da espiritualidade, exigindo espetáculos prematuros de manifestações de espiritualidade superior? Você acha que é isso que vai fazer as pessoas despertarem? Não, meus amigos, diz o Alexandre. Urge abandonar os setores de ruído externo. Esse negócio de fenômeno, de barulho é o de menos. A gente precisa desenvolver as nossas faculdades divinas. Aí toma cuidado. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Olha a comparação perigosa que ele faz. Perigosa não, olha a comparação que ele faz para dizer do perigo que é a gente ficar ludibriado pelos fenômenos. Aí ele diz: a gente concorda que a experimentação é necessária, que a pesquisa intelectual é ponto de partida para diversas realizações. Ele não está criticando isso. O negócio é o cuidado que a gente tem que ter, é colocar a responsabilidade nesse tipo de prática. Ele fala: a curiosidade respeitável é mãe da ciência realizadora. Só que não é só a informação. Ele diz: os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo. A gente tem que tomar cuidado para que essas experimentações não se tornem para a gente uma diversão. Como foi na época lá prévia de Kardec, o fenômeno das mesas girantes, que despertou a atenção para um estudo sério. Agora, depois de desenvolvido todo o estudo sério, depois de ter todas as obras da codificação e tantas obras subsidiárias, nós no século XXI já podemos trabalhar nessa experimentação em outro nível, não interessados em ficar só despertando a mente daqueles que não estão interessados nesse despertamento. Chegou a hora do nosso despertamento interno. Ele diz: informação é só uma parte do aprendizado. O que adianta um discípulo que estuda sempre, mas jamais aprende na aplicação legítima? O que adianta aqueles companheiros que sabem falar
têm a luz verbal para os outros, mas que nunca iluminam a si mesmos. Catalogar valores não significa vivê-los. Se a gente faz um curso online de costura, assistindo o vídeo, a gente vai falar que aprendeu a competência de costurar? Não faz sentido, né? A gente precisa vivenciar. Competência é um aprendizado que se transforma em realização. Essa realização espiritual é o nosso grande objetivo. Continua ele. Não é que a gente deve descurar do nosso vaso sagrado, não é que a gente tem que descurar da nossa manifestação física, dos cuidados com a alimentação, dos cuidados externos do corpo, mas o corpo é um instrumento elevado nas mãos do artista que deve ser divino. A gente tem que trabalhar o exterior e tem que trabalhar também o interior. Se a gente espera a companhia sublime dos santos, nós temos que nos santificarmos a cada dia, porque as entidades angélicas, elas não estão lá insuladas nas nuvens, pulando lá, separadas de nós. Elas estão trabalhando o tempo todo pelo aperfeiçoamento do mundo e esperando a nossa evangelização, a nossa angelização, até usando as palavras do Alexandre. Se a gente deseja a presença dos bons, precisamos nos tornar bons. Esse é o recado forte que o Alexandre tem para nós. E lembremos a cada dia, nas nossas atividades lá do mundo espiritual. A gente não está numa doutrina de separação. A gente está num movimento divino e mundial de libertação de consciências. O valor mediúnico não é exclusividade de alguns. É uma qualidade comum a todos os homens que demandam boa vontade no terreno da elevação. Ele fala, dia virá, ele fala, o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Então, cuidado com o exclusivismo, cuidado de achar que se a gente chega num ponto de desenvolver isso, a gente vai ser melhor que as outras criaturas. Primeiro, a gente precisa trabalhar o nosso interior, mesmo porque, continua Alexandre mais para frente, ver sem compreender ou ouvir sem discernir, sem entender o que está ouvindo, pode ocasionar desastres enormes ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Particularmente, não está falando das obras externas e grandes, ele está falando da nossa transformação interna. Paciência, esperança, perdão, as coisas pequenas de cada dia que a gente tem. Importante, nos serviços de fé, não intenteis, diz o Alexandre para todos nós, fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano. O principal são as realizações internas. O principal é a nossa transformação espiritual, é a nossa reforma interior. Na finalização da atividade, o Alexandre se concentra por alguns instantes, se transforma em um foco extremamente iluminado. Aí o André explica, o Sertório, na verdade, explica para o André que ele estava ali como que compilando diversas forças superiores para ser um instrumento para que aquelas forças sejam direcionadas a toda a assembleia que estava ali ouvindo. O André, não só agora no final, também durante a exortação do Alexandre, destaca o quanto as palavras do Alexandre atingiam o coração, o quanto muito se emocionavam. É como se a Assembleia ficasse toda chorando, tamanha a emoção não só das palavras, mas da vibração que vinha junto com aquelas exortações evangélicas que eles acompanharam e que nós acompanhamos agora também. É isso. Espero que essas palavras nos impactem e que sejam úteis não só para quem está em desenvolvimento mediúnico ativo. Lembremos que, estando ou não trabalhando com o intercâmbio mediúnico acontece conosco a qualquer momento, a qualquer hora, o tempo todo, estamos em comunhão com o mundo espiritual. De qualquer forma, que a reforma interior se realize para nós a cada dia. Um abraço e até a próxima semana.